trazer agora para a pauta o que o Calejão citou aqui, né? O Múcio, que tem sido aí também um nome que não aparece, não falou. O cara não falou desde domingo, sabe? É impressionante. Eu fico assim, o cara é o ministro da Defesa. E pintou uma matéria ontem na Folha, Múcio é criticado por Lula e passa por desgaste após atos de vandalismo. A avaliação é que o ministro subestimou riscos ao apostar na saída voluntária de bolsonaristas das portas dos quartéis. Então a coisa está começando a ficar feia. Hoje, de manhã, o Janones veio, falou que o Múcio já ia renunciar e depois desmentiu, falou que não, que ele vai continuar. Ok, eu entendo que o Múcio foi escolhido para ter esse diálogo, só que ele não teve esse diálogo, nenhum, não aconteceu nada. E a gente trouxe aqui já que o Múcio continuar para a gente é meio que uma traição para quem votou no Lula. Que a gente não quer esse fortalecimento das Forças Armadas, que parece que é o que o Múcio quer. Quando ele ali, no dia 8, falou que tinha amigos indo ali nas manifestações, que tinha gente da família dele. Então, acho que passou do ponto. É um ministro que não fala, né, no momento mais importante que aconteceu nesses 11 primeiros dias. O que você lembra dos 11 primeiros dias? Do que aconteceu no domingo. E o cara que é ministro da Defesa não falou absolutamente nada. Como é que você vê a posição do Múcio, né? O Múcio, o que ele foi escolhido para ter esse diálogo, para ter essa frente ampla com os militares, tudo, e não fez nada, não falou nada, ninguém obedece, ninguém fala nada, o cara tá passando, e o Lula, né, já ali nos bastidores, já meio que fritando ele, né? Uma coisa que é natural acontecer, né? O Bezão, tem um grupo de políticos no Brasil que são os políticos que fazem a interlocução entre a caserna, né, o exército e o mundo político, né? Isso é um clássico da história da República, inclusive, né? Vamos lembrar que o Exército Brasileiro é o ente fundador da República como nós a conhecemos, né? Através de um golpe militar, botaram o Dom Pedro II, coitado, lá num barco e chutaram a bunda para ele, para a Europa, né? Acabou morrendo na Europa no exílio, né? Foi exilado de fato e viramos uma república militar, né? Os dois primeiros presidentes brasileiros foram militares, inclusive o segundo, Floriano Peixoto, se negou a passar a faixa, né? Os militares não são muito bons nessa coisa, né? Mas aí você sempre teve alguns políticos na história da República que fizeram essa interlocução, né? É quase como se fosse uma diplomacia interna, né? Encarem, galera que está nos vendo hoje, encarem essas pessoas quase como se fossem diplomatas, né? Que são enviados pelo meio político para dentro da caserna, tem a interlocução lá com os generais, com o oficialato, com todo mundo lá, e aí ficam fazendo um pouco esse leve trás, porque de fato, e a gente tem que saber isso historicamente, as Forças Armadas brasileiras, sobretudo o Exército Brasileiro, que era uma parte das Forças Armadas de segunda categoria durante o Império, né? As Forças Armadas no Brasil durante o Império eram a Marinha, né? O Brasil foi descoberto pela Marinha também, né? Então a Armada era grande parte das Forças Armadas, era a Marinha, né? A Armada que era ligada à família real, que eram os grandes, os grandes figuras da República que saíam das Forças Armadas, saíam da Marinha. O Exército ele ganha protagonismo depois na República, né? E esse exército sempre foi um exército que, em vários momentos da República, colocou uma arma contra a cabeça da população civil. Ou seja, é um exército que tem na sua gene o golpismo. Há sim militares que são legalistas, a gente teve o Marechal Lott na história, teve outros, né, que são militares legalistas, menos famosos, que tentaram segurar golpes, etc e tal, mas há um veio importante e bastante saliente nas Forças Armadas, principalmente no Exército, que é um veio golpista do Exército. Então a gente lembra da fundação da República, a gente vai lembrar depois que o suicídio do Vargas também foi impulsionado por tentativa de golpe dos militares, que foi se consumar em 64, mas já queriam dar o golpe antes, só não conseguiram, porque foram impedidos. Então, a gente tem esses embaixadores internos que fazem essa conversa. Qual que é o grande risco, cara? Na era que a gente vive hoje,
A gente tem alguns nomes aí, tá? Que fazem essa interlocução. A gente teve aí no governo Lula, teve Nelson Jobim, no governo Temer teve o Raul Jungmann, teve no governo Bolsonaro o Fernando Azevedo e Silva fez um pouco esse papel, né? E o Múcio é um desses caras. Qual que é o grande risco? Esses caras serem picados pela mosca verde e virarem mais militares do que civis. E aí, esse é o grande risco que a gente sofre hoje. O que é que se identifica no Múcio? É um cara que vai defender muito mais os interesses dos militares do que os interesses dos civis. Qual que é o grande problema disso, né? Quem manda nessa bagaça toda é a sociedade civil. A sociedade civil é que permite a existência de um exército. Isso a gente tem que deixar bem claro. O exército ele não surgiu por autocombustão. Né? O exército ele existe, ele tem um orçamento aprovado pela sociedade civil, aprovado ano a ano pela sociedade civil. Então, o que se critica no Múcio é que não só ele vai fazer muito mais o lado de interesse da corporação militar, que não necessariamente é o interesse da sociedade brasileira, como ele vai colocar panos quentes para evitar que haja punições. Por exemplo, dizem, né, que ele está com uma ideia de liberar os sigilos que tem a ver com o exército, os tais dos sigilos dos 100 anos do Bolsonaro, em ordem alfabética para poder poupar o máximo possível que der o Pazuello. Então vai liberar em ordem alfabética, bota pelo sobrenome, o Pazuello está lá no P, né? Tá lá na PQP, e aí deixa o Pazuello na PQP, e daqui a 2 anos, 3 anos, ninguém mais lembra do Pazuello, daí libera lá o inquérito que investigou o Pazuello em tempo recorde dentro do Exército, durante a gestão assassina da pandemia, e liberou o Pazuello de qualquer penalidade. Então, é isso que está tentando se identificar no Múcio. E como tu falou muito bem, né, cara? O cara não apareceu. A gente viu o Augusto de Arruda Botelho da entrevista, a gente viu o Flávio Dino da entrevista, a gente viu o Lula da entrevista, a gente viu o Barroso da entrevista, a gente viu, o Papa, só faltou, aliás, o Papa deu entrevista sobre isso, o Papa também deu entrevista, e o Múcio não deu. Então, aí reside uma preocupação. Mas, até onde eu sei, o Lula resiste em mandar o Múcio embora, por 2 motivos. É muito ruim você começar um governo e nos primeiros 15 dias você perder um ministro, né? Por mais que você vai explicar que não é isso ou aquilo, você perdeu um ministro. No mínimo você escolheu mal. Ou no mínimo ele caiu pela força dos acontecimentos e você não conseguiu segurar. E 2, você não tem muitos desses diplomatas da caserna disponíveis no mercado. E aí vamos falar, não, mas não tem que botar esses caras, tem que botar alguém, um civil ali, que vai proceder às punições imediatamente. Aí consiste na gente pegar a panela de pressão e tirar a tampa dela na picareta ou esperar a fervura baixar. A gente tem uma panela de pressão dentro do exército e ela não é pequena. Para terminar, Beze, para que as pessoas entendam para quem perdeu essa parte da história. O exército que poderia ter desmontado os acampamentos golpistas na frente das suas unidades militares que tem o dever, a função, a obrigação legal de fazer isso, num raio de até 1.310 metros de qualquer unidade militar, o exército pode usar poder de polícia sem necessidade de aprovação de ninguém que seja, de presidente, de ninguém. Não fez isso, sabe por quê? Porque, por exemplo, no acampamento, na frente do QG do exército, em Brasília, estava a mulher do general Vilas Boas. A esposa do Vilas Boas estava acampada na frente do quartel de Brasília. Então é por isso que eles não queriam mexer nesse negócio. É por isso que o Múcio falou em familiares meus. Não eram bem deles os familiares, mas era a família militar. Família militar, que é como eles se chamam. Quando o Múcio falou em familiares meus, eles não estão falando da mãe dele. Ele está falando da família militar. E vamos ver que estava lá a senhora Vilas Boas, no acampamento, no estopim de golpista. Né? Então, óbvio que eles não queriam tirar ela de lá. Por que eles cercaram os golpistas ali? Por que o exército cercou os golpistas no domingo, quando a PM foi lá desmantelar o acampamento? Porque estava lá a mulher do Vilas Boas. E não só ela. Então nós temos um problema muito grave, que não vai ser resolvido com passação de pano, mas também não vai ser resolvido a machadadas. Né?